Então, em nome de Deus Triuno, declaro aberto mais uma reunião da UGPEL. Com o coração cheio de júbilo ao Senhor, chamo bem-vindos a todos, especialmente nossos convidados especiais. Gostaria apenas de lembrar alguns fatos que aconteceram em nossa congregação desde o início da mesma, com o objetivo de descentralizar os trabalhos de comunidade, Evangelho Luterano da Redenção, iniciou-se uma campanha para adquirir o terreno na Fragata, que seria posto de missão. Após a compra do terreno, foi elaborado um projeto para a construção de uma creche com um salão que serviria para realizar os nossos cultos. Mais tarde foram adquiridos algumas salas de madeira do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que foram adaptadas para um salão de cultos. Em outubro de 1982, ficou decidida a separação da paróquia de Fragata da paróquia da Redenção. Em 7 de novembro de 1982, realizava-se a Assembleia de Fundação da Congregação Emmanuel, Deus conosco. Dentro da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, a gente divide as idades por departamentos. Então, dentro dela tem a GELB, a Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Essa organização é responsável por todas as juventudes do Brasil, seja a cidade ou o estado. E dentro da GELB, a gente divide em regiões. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a GELG, Juventude Evangélica Luterana Gaúcha. Ela é responsável por todos os distritos que compõem, dentro do Rio Grande do Sul, a GELG. No nosso caso, é o DIGESU, Distrito Juvenil Sul 1, que reúne todas as juventudes do distrito. Todas as nosso distrito, que começa lá em São Lourenço, na cidade, e vai até Santa Vitória do Palmar, abrangendo Pelotas, Morro Redondo, Cerrito, Passo Santana, Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. A UGPEL é a União Juvenil Emanuel de Pelotas. Ela é a juventude da Congregação Emanuel, da comunidade Emanuel, como a gente chama aqui, que é do Fragata e tudo mais. Tanto que às vezes as pessoas falam, qual juventude tu é? UGPEL, do Fragata. Essa mesmo. Não tem como não mencionar o ano de 1982, 1981 e quem sabe até um pouco antes. Então, naquela época, 78, 79, foi comprado um terreno lá no bairro Fragata de Pelotas, para começar então uma extensão da comunidade do centro. E junto com essa extensão da comunidade do centro, como grande parte dos membros da comunidade da Redenção eram moradores lá no Fragata. À época da Redenção, nós tínhamos dois pastores, um pastor principal, que era o pastor Daltro, e um pastor Arnaldo Hoffmann, filho. Me foi colocado um desafio para que o Fragata desenvolvesse, então eu estava trabalhando ali, e me recordo muito bem quando o Daltro Kautzmann me colocou no terreno do Fragata, ainda não havia nada construído, ele disse assim, aqui está o futuro da igreja luterana em Pelotas. Qual era o marco delimitador, né? Era o canal Santa Bárbara ali. Santa Bárbara para cá, centro. E Santa Bárbara para lá é Fragata. Só que muita gente não queria ir para Fragata, porque era coisa de vila isso. Tava então, por isso muita gente quer ver lá no fim do Fragata, veio participar do centro. A UGPEL já deveria ter nascido há um ano antes, mais ou menos. Que o pessoal da diretoria, da congregação, tinha sido fundado naquele mesmo ano, em 82, né?
E eles queriam já começar com a juventude. Aí a gente achou que a juventude ia ficar muito fraca, tanto a Jurep quanto a UGPEL, né? E aí a gente não quis dividir. A proposta era fazer uma reunião um mês lá, ou uma semana no Fragata, outra no centro, e aí acabou não acontecendo. E aí chegou no meio do ano, fim do ano, não, início de 83, acho que foi, que teve o congresso lá em Pedro Osório, né? E naquele congresso esportivo lá, a gente, como Jurep, né, ganhou todas as competições. E aí foi o Fernando que me chamou, não, a gente tem que dividir, vamos dividir. Tá bom, então vamos embora, vamos ver o que dá, né? E aí começou. A motivação deles veio da Jurep, eles estavam motivados para criarem esse grupo e permanecerem naquele trabalho que já vinha sendo feito lá, mas também na conquista de novos na região que nós estávamos instalando. A divisão, num primeiro momento, houve, mas houve uma soma. Muito rapidamente a Jurep acabou, então, também continuando o trabalho, aparecendo novos líderes que não tinham aparecido até aquele momento, e esses novos líderes foram fazendo um trabalho também maravilhoso e acabaram que outros jovens fizeram que a Jurep mais uma vez tomasse forma e seguisse. Que era a missão da Jurep, é interessante, porque também da Jurep saiu a Jucre, como outras juventudes também. Missão da redenção. Né? Missão. Dividir para multiplicar. Bem legal. No dia 17 de abril de 1983, nascia mais uma união juvenil em nosso distrito. A primeira reunião teve a participação de 72 jovens. Foi feita a eleição para a diretoria juvenil e começamos nossos trabalhos auxiliados pelo pastor Arnaldo Hoffmann Filho e sua esposa Neuza. Aquele dia foi um dia bastante movimentado. Nós tínhamos um compromisso primeiro com a fundação do departamento feminino à tarde, mesmo dia. Depois nós nos deslocamos para Rio Grande, porque era a instalação do pastor Irmo Wagner. E, é claro, eu tive que sair lá antes do término daquele culto. Primeiro que eu estava com uma dor de riso muito forte, me incomodando. Mas, em primeiro lugar, a preocupação da fundação da juventude à noite, exatamente em Pelotas, no Fragata. Então nós tínhamos que voltar logo. Isso foi assim muito estressante no sentido de movimentação, mas foi um dia muito bem lembrado, muito alegre, muito bonito. Lembrando disso, eu lembro que nós estamos voltando de Rio Grande naquele dia da fundação da UGPEL. A gente estava assim, nós estamos comentando dentro do carro, nossa, será que vai aparecer algum jovem? Quando nós chegamos, a gente assustou. Estava lotado, estava cheio, não só de jovens, como também de algumas servas que estavam à tarde e também estavam à noite. Então foi uma coisa assim que nos marcou muito. Ela já começou grande, a primeira reunião tinha muito jovem. Aí nós marcamos a reunião lá, a primeira reunião, não tinha nada, né? Só nós, como dizia o pastor aqui, o nosso maior patrimônio era o nosso povo. Eram os membros ali da juventude. E uma coisa que eu me lembro que vieram jovens novos que não iam na Jurep. Eu nunca tinha visto aqueles jovens e eles apareceram, foram na reunião também. E elegemos a primeira diretoria, né, naquele dia mesmo. E já naquele momento sentimos, tomamos a decisão certa. Eram muitas pessoas que estavam reunidas, ansiando por esse trabalho novo, por esse momento novo, e que então nessa data se escolheu a nova diretoria. Naquela época ainda normalmente era presidente, vice-presidente, secretária, vice-secretária, tesoureiro e vice-tesoureiro. E lá no centro, Marco Petri e Luiz Igor, então, que assumiram os cargos de presidente e vice, porque vagou em função da minha saída e a saída do Léo. O Léo é eleito, então, aqui no Fragata como vice-presidente e o Clóvis Gritzmann como presidente.
nome da UGPEL, a gente acho que levou umas 3, 4 semanas para decidir. Vieram muitas sugestões, mas tudo meio esquisito. Juempel, Jumepel, tudo começava com Ju, né? Juventude era tudo que tinha. Aí chegou na véspera, assim, eu lembro bem como eu que sugeri o nome, né? E foi aprovado. Eu estava deitado e aí eu pensei assim, então é urgente escolher um nome melhor que esses que estão aí, né? E é assim, urge. Aí você marquei União Juvenil, alguma coisa, né? Então vamos ver, União Juvenil, Emanuel de Pelotas, é isso, né? E foi. E a gente queria que fosse tão diferente, né? Que inclusive as cores foram diferentes. O GPEL e na cor azul. Eu acho que o azul para confrontar com a vermelha da Jurep, né? É uma cor diferente. E aquele símbolo que tem uma mão, né? A cruz, a mão, e aquele símbolo foi tirado do Crescendo em Cristo, do catecismo da época, tinha lá essa figurinha. É muito marcante, que a gente lembra também dos jovens, até na construção da igreja, na ajuda daquilo que eles fizeram, no trabalho, juntando dinheiro para ajudar a comprar as coisas para dentro da igreja, assim como as crianças também juntaram dinheirinho e compraram a pia batismal na época. Então, assim, tem coisas que os jovens também começaram, não, vamos comprar, vamos juntar dinheiro, vamos começar a fazer o altar da igreja. Então, assim, eu acho que esse envolvimento da juventude foi muito bom. E nesse ponto eu acho que Pelotas nasceu já grande, né? E a gente teve esse grande privilégio de participar, de viver junto. Nós teríamos, assim, acho que todos os dias muitas histórias para contar. Muitas histórias mesmo. Histórias. Que a gente lembra desse início. E foi gostoso esse início, foi muito bom. E havia uma casinha ali no início e os jovens dormiam ali. Exatamente para economizar o trabalho de não ter que pagar alguém para ficar ali cuidando, né? Eles brigavam, viu? Eles queriam. Não é que eles não queriam ficar lá, não. Eles gostavam. Eles gostavam de ficar lá. Um dia eu falei, gente, vocês são doidos de ficar aqui. Não, você não sabe como é gostoso. Então, assim, mas eu acho que essa vida congregacional é muito gostosa, né? Naquela época, a nossa comunidade, a gente precisava fazer tudo. Não era uma comunidade que a gente pagava as coisas, porque a gente não tinha dinheiro. Tinha que buscar o mais barato e tinha que fazer com as próprias mãos. Em muitas situações, a comunidade de Emanuel, em algumas coisas, eram muito conservadores, né? Quem quebrava um pouco disso era a juventude, né? A juventude buscava, especialmente a liderança que nós tínhamos, nós buscávamos, nós fazíamos, nós pintamos a igreja, fizemos um monte de coisa quando a igreja estava pronta. Mas era tudo através de mutirões. Os jovens mesmo ajudavam muito a conseguir material. Na época do mês da amizade, tinha um monte de gente trabalhando. Nosso pátio era assim, ó, era quase que um banhado, né? Então nós tínhamos que trazer aterro principalmente para fazer uma cancha de futebol que os jovens não tinham. Então, o primeiro aterro era para colocar na cancha de futebol, onde é o ginásio hoje. Aí fizemos uma tarefa, dizer, quem trouxer conseguir aterro, né? Aí todo mundo pensou assim, vai vir uma caçambinha daquela de aterro, jogar aqui, outra lá. Nós conseguimos muito. Era uma loucura, né? Os caminhões que entravam, isso aí. Aí depois era outros tijolos e muito material para construção, inclusive para a igreja também. E aí os dois foram falar com o chefe que estavam retirando estavam arrumando, como é que fala? Asfaltando as estradas, né? Ali próximo à casa da Lone Kiesel. E aí tiraram aquele aterro e eles não tinham que colocar. Então o Fernando foi lá e falou primeiro, né? Com o dono lá, o gerente dos aterros, para que levasse para o GPEL. Só que a Lone também já tinha falado, ou tinha falado depois. Ela estragou a nossa brincadeira. Ela conseguiu falar com uma construtora lá, os caras botaram lá assim, acho que mais de 100
sem caçamba de aterro lá. Acabou com a nossa brincadeira dos meses da amizade, porque eles ganharam tudo, né? Eu era do grupo da Lone e a Lone pediu, foi pros rapazes que estavam carregando os caçambas, os meninos da obra. E o teu pai falou com o encarregado da obra. Então, horas. Ele foi bem esperto, mais esperto, né? E a gente estava contando com aquele aterro, que nós íamos ganhar só com o aterro, a gente já estava pronta aquela gincana. E aí, claro que a gente tinha que brigar, né? Capaz que não. Aí queria mudar a regra e tal, e aí quem já fez não queria mudar. É umas confusões assim também, tá? E vieram as cargas. Aí eles diziam, é do Fernando, é da Lone. E a gente ia tomando nota. Só que era de um só, não era de todos. Deu uma briga danada. A gente teve que conversar, né? Mas foi muito legal, porque era a garra que eles tinham, né? A garra da UGPEL. E que permaneceu por muitos, muitos anos, né? Eles lutavam por aquilo, eles acreditavam. Então, olha o ginásio que tem hoje, né? Os primeiros passos daqueles que lutaram por isso. A UGPEL, uma coisa que marcou muito, eram os meses da amizade. Os meses da amizade consistiam de um período, não me lembro se 3 meses. 3 meses. Tinha algumas tarefas que consistiam em trazer novos membros, ou pelo menos pessoas da juventude, e nós chegávamos a um número bem acima de 100. Aí, quando eu cheguei lá, estava tendo o encerramento dos meses da amizade, foi o primeiro mês da amizade, a grande gincana aí, né, da UGPEL, e aí eu vi um monte de gente lá, de jovens, né, organizando, fazendo muita coisa, e eu vi aquilo, e disse, o que vai ter? Tem um encerramento, né, vem os meses da amizade, é uma grande gincana, e agora é um encerramento, né, vai ter atividades, vai ter teatro, eu gostava muito de teatro, eu disse, pai, eu posso vir assistir o teatro? Eu disse, sim, com certeza, é bem-vindo, né. A principal questão do jovem querer participar ou não de um grupo jovem é entender que ele pertence a algo, questão do pertencimento. E eu acho que isso os casais conselheiros naquela época conseguiram captar bem e trazer para a juventude propostas que fizessem com que cada um pudesse entender o seu papel. E isso eu acho que nos meses da amizade fica muito claro. Na época a gente já estava sem pastor lá. Então, os casais conselheiros que mais ou menos seguraram a barra ali para incentivar os jovens a participarem. E o casal conselheiro, então, nesse sentido, tem um papel fundamental. É aquele casal que consegue perceber quais as necessidades dos jovens, que conhecem, então, a juventude, conhecem, quem sabe já tenham participado também em anos anteriores e que tenham, sim, uma mesma linguagem dos jovens. Eu acho que é fundamental isso, ter a mesma linguagem dos jovens, estar próximo dos jovens, estar aberto para conversar e para se doar. Fundamental o papel do casal conselheiro. E no dia da nossa mudança, vários assim jovens e outras pessoas foram atrás de nós com seus carros. Ficou muito marcado. Como é que ficaria afinal? E então entra nesse momento a figura dos casais conselheiros, a importância de um casal conselheiro, ou dos casais. Na época, se bem me lembro, nós tínhamos 2 casais conselheiros. Bom, o próprio nome está dizendo, né? Casais conselheiros. A época, então, foi uma preocupação deles também, com certeza, de 2 casais muito próximos à juventude e que, com a diretoria da juventude, conseguiu desenvolver atividades, e uma delas foi os meses da amizade, que resultou não numa diminuição de pessoas, de jovens que participavam, mas sim, por incrível que pareça, naquele ano, sem o pastor, nós aumentamos a quantidade de jovens que frequentavam. E aí começaram na gincana a dividir os grupos, porque não foi fácil para equilibrar, por causa dos jogos. Não pode botar um grupo que joga tudo sozinho muito bem e o outro lá, né? Então tinham que fazer um equilíbrio.
tu passava o ano inteiro, né, em função, chegava naqueles meses da amizade, então separava os grupos lá, chegava a ter 3 grupos, quando como a juventude sempre foi forte, com bastante gente, né. Tinha aquela coisa da competição dos grupos e tal, mas era um negócio muito saudável, era um período muito bom, assim. O pessoal se envolvia bastante, né? Chegava a ter briga, né? Disputa, não, esse ponto é meu, não, esse é meu, de ter briga mesmo, assim, mas bem bacana, porque a gente fortalecia, né? Porque o grupo te aproxima, né? Então a gente ia para casa de um, de outro, né? Fazer as tarefas, ir em busca, assim, bem legal. Uma coisa assim que eu me lembrei agora. Eram 3 jovens e tiraram uma foto. Eu não sei se eles estavam atrás de um carro e a pessoa dentro, e assim, todo mundo sorrindo e mostrando todos os dentes, né? Eram 3. Então tu só via assim, ele rosto com a boca cheia de dente, né? E aquilo caiu nos meses da amizade, quantos dentes tinha ali, né? No final, nesse encontro, no último dia, nós convidávamos uma juventude. Me lembro que uma vez veio de Novo Hamburgo, outra vez veio de Niterói, vieram várias juventudes, então naquele dia fazíamos uma apresentação teatral e a turma se deliciava com isso, exatamente com o encontro com outra juventude e a própria fazendo toda a recepção, era muito legal, isso marcou muito mesmo. Nós chegamos a ganhar um prêmio uma vez de melhor cantor lá da Igreja Católica, lá cantamos uma música lá. Ganhamos um violão. Ganhamos um violão, inclusive. E aí não tinha, era de madrugada, né? Não tinha mais ônibus para vir para casa, foi no Pelotense. Aí a gente veio do Pelotense a pé até a Guabiroba com o violão de cola com o violão nas costas. No festival lá no Colégio Municipal Pelotense, e a gente ganhou o primeiro lugar ainda. Qual era a música? Eu vou lembrar. Era uma... Sou jovem de Cristo. Sou jovem de Cristo, sou frente a frente como... Aí os homens cantavam, depois as mulheres. Quando cantam essa música na UGPEL, assim, eu participei várias vezes na UGPEL, depois com a Aline, traduzindo para minha filha que é surda, e depois um pouco também participei da UGPEL com o Arthur, que também é surdo. E aí, quando cantavam essa música na UGPEL, eu lembrava nosso primeiro violão. Nosso primeiro violão, porque é meu também. A UGPEL é minha também. Eu via o pessoal tocando, queria tocar também, e aprendendo. Na época tinha a Juventude Mirim, né? E eu comecei a tocar com 10 anos, ou 10, 11 anos. E aí eu tocava na Juventude Mirim, depois acompanhava no UGPEL. Inclusive, a gente teve aulas de violão com o Adriano, na época ele era o violeiro oficial da UGPEL. Quando eu entrei, o grupo de música da UGPEL era muito forte. E aí eu ia para os ensaios e ficava lá, tipo, ensaiando junto com o pessoal. Eles ensaiavam pro culto e eu ficava tocando junto ali com o violão, perguntando algumas coisas, como é que faz essa nota, como é que faz aquela nota. Aí depois disso, o Jojo, ele me convidou para tocar na Jumepel, porque a Juventude Mirim tava meio fraca e aí tava precisando de gente para tocar. E ele tava tocando sozinho lá. Aí eu comecei junto com ele. E aí dali, desde então até eu ir pro exército, eu ia todos os dias na Jumepel, todos os finais de semana, né, na Jumepel, pra tocar lá. E aí desde então a música é algo que faz parte da minha vida, assim. Até agora, né, que tô lá no seminário, ele não parou de fazer parte, né, é algo muito importante pra mim e algo que acalma, né, dá aquela ajudada a relaxar. Eu comecei a tocar violão um pouco antes, na Juventude Mirim aqui. Tive aula com a Niviane, ela nos deu uma aula gratuita, o que era bem importante, assim, porque o dinheiro era bem curto, não tinha como pagar uma aula para... Ela deu uma aula de graça, assim, para... Acho que eu e mais uns 5. E para mim é uma honra sempre poder cantar no culto, cantar com a juventude. Eu gosto muito. Então, por alguns anos, eu compus as canções que foram apresentadas nos congressos. Algumas foram vitoriosas de congressos. E a gente passou por alguns perrengues, assim, daquelas coisas do tipo... não tá dando certo, a gente não consegue fazer a segunda voz, o fulano não conseguiu tirar, o outro não vem ensaiar, e daqui a pouco a gente chega, então já não vamos mais apresentar nada, que horror, que desastre.
E aí, alguns dias antes, ou 2 dias antes, na véspera, na sexta-feira, a gente conversava, orava e se acertava e ensaiava uma vez e ficava perfeito, e a gente ia para o congresso e dava tudo certo. Não, pensando que o dar tudo certo não quer dizer que a gente ganhava o troféu, né? Algumas vezes sim, outras não, mas dali a gente brigava, chorava e se reconciliava e fazia com que as amizades saíssem ainda mais fortalecidas, né? Tem um momento muito marcante pra mim, e eu lembro que eu nunca queria cantar no cultural. Foi o meu primeiro cultural, cantando. E eu lembro que a gente tava lá no fundo ensaiando e deu tudo errado. Eu não sabia a hora de entrar, a Helena não sabia a hora de entrar, e não tinha, se a gente não entrasse na hora certa, não ia dar certo. E eu lembro dela ficar muito nervosa pra entrar. Obviamente era o último congresso dela, tem todo um peso emocional, tipo, tu tá se despedindo da sua juventude, sabe? E aí eu lembro que a gente subiu no palco. E aí, o início da música era Amizade e Amar. E aí eu lembro muito certinho. Eu não tinha confiança em cantar, então eu sempre precisava ficar do lado de quem ia cantar comigo. E aí eu lembro que, não sei porquê, uma coisa muito espontânea, simplesmente as duas deram a mão. E tipo, deu tudo certo. Claro, não foi o dar a mão que fez dar certo, sabe? Mas é a confiança, sabe? Tipo, tô aqui por ti, tu tá aqui por mim, vamos que vai dar tudo certo, sabe? E é um momento muito simples, mas que marcou, sabe? Porque era o último dela, era o meu primeiro, a gente já tinha uma relação muito boa entre a gente. Então aquilo é meio que o marco pra mim na música, sabe? A gente tem 2 principais eventos do Dia Sul, né, digamos assim, que é o Congresso Cultural e Esportivo. O cultural normalmente acontece em maio e o esportivo em novembro. E aí no Congresso Cultural as juventudes elas são encorajadas a escrever uma música e uma peça autoral e aí apresentar no dia. Assim como a gente faz teste bíblico, sempre dentro do tema do congresso. A gente tem oficinas, aí as oficinas tratam sobre teatro, tratam sobre música, dança, vai mudando assim, para tentar levar um pouco mais de conhecimento para os jovens, tentar ajudar para a produção das próximas peças. Hoje o Congresso Cultural com certeza é o melhor evento para mim, é o melhor momento, né, que tem assim na juventude, no distrito. Eu acho muito bacana, eu acho que ele agrega muito, né? Era assim, quando passava, acho que nem hoje, quando passa o retiro, aí começa os preparativos para o Congresso Cultural, né? Então sempre era aquela função, né? Os jovens ficando até tarde ensaiando, né? Acho que hoje é assim, né? E aí às vezes, por exemplo, assim, vamos fazer uma janta, aí as madrinhas iam lá, né, para preparar uma janta para eles, essas coisas assim. Uma turma voltava da escola, ensaiava teatro, pintava cenários. 11 horas da noite. Né? Eu lembro que assim, todo mundo estudava à noite, né? A maioria, ninguém estudava de dia. E a gente fazia ensaio quarta-feira, quinta-feira, depois das 11 da noite. Então a gente saía da escola, ia para a igreja na sexta-feira, aí na semana do congresso, era todos os dias, ensaio todos os dias, saía da igreja às 2 da manhã, frio, todo mundo, a maioria ia a pé para casa. Tudo era motivo de andar junto, tudo era motivo de estar junto e se divertir, enfim, claro. Louvar a Deus, tinha sempre esse objetivo, mas a convivência era muito forte, né? Eu vejo o teatro como uma forma de agregar as pessoas, de, né, ter esse momento de descontração, assim, de a gente aprender um com o outro, né? E eu vejo isso muito no teatro e essa possibilidade na igreja, né? Tu pode ser melhor do que tu foi hoje, tu pode ser amanhã, entendeu? Então, tu sempre tá construindo aquele personagem. Então, hoje tu apresentou de uma forma, amanhã tu pode apresentar melhor. Para mim, assim, é algo que me deixa sem palavras, porque eu gosto, né? Eu não tenho curso de teatro, não tenho nada profissional, nada... O que eu aprendi foi passado de geração, né? E quando chegou o teatro e eu tive essa oportunidade, tá em casa, assim, para mim é algo que eu ainda sinto falta, né? Eu não sei explicar, assim, para mim é algo mágico, assim, não sei detalhar mais, assim. E há um tempo atrás, a UGPEL, tudo que era peça do alemão.
A gente fazia sotaque de alemão, era na colônia, ou era da cidade pra colônia, sempre tinha uma colônia envolvida. Desde que eu entrei pra juventude, eu já participava, né? Eu comecei fazendo, né, aquela coisa que todo mundo que entra faz um papelzinho pequeno, né? Era uma peça de alemão, numa padaria lá, o Nicolas era o padeiro até. Eu entrava em cena, não falava nada e saía, sabe? Foi o meu primeiro contato, assim. Porque até então eu nunca tinha, né, atuado nem nada do tipo, né? Aí esse foi o meu primeiro contato. E desde então, sempre participei, a gente fez várias peças legais, assim, que são bem marcantes. E tu poder levar a palavra de Deus e escutar o relato das pessoas, nossa, me emocionei com o que vocês apresentaram aqui, para mim, assim, foi motivo de, talvez, um dos maiores orgulhos que eu tenho na juventude, assim, no período que eu participei da UGPEL. Até 2019, por aí, a gente sempre gostou de apresentar teatro e tal, mas, sei lá, a gente se puxava em escrever tudo e tal, mas a gente não conseguia dar o nosso melhor, né? Aí em 2019 a gente escreveu uma peça muito, muito, muito legal. Contando a história de Jesus como se fosse um pouco nos dias de hoje, assim, a gente modernizou um pouco, a gente trouxe ali a Pedro, Tiago e João no barquinho, e a gente contou como foi a caminhada de Cristo, assim, desde que conheceu os apóstolos ali até a sua morte, né? E aí em 2019 a gente apresentou no Congresso Cultural em maio e todo mundo amou a peça, todo mundo amou, a gente saiu do palco e aí as pessoas tipo, nossa, essa peça foi muito legal, vocês tinham que ganhar, não sei o quê. E aí acabou que a gente foi em segundo lugar, mas pra nós aquilo foi como se fosse o primeiro, né? Porque a gente não tava esperando. A peça de 2019, ela tem um carinho maior, assim, né? Porque foi a primeira peça que eu ganhei um troféu, né, assim, e aí aquilo ali foi bem marcante pra mim e sei lá, aquele ano a juventude como um todo tava muito entrosada, assim, sabe, então foi um ano à parte, assim, pelo menos pra mim, foi uma despedida, né, porque aquele foi o último ano que eu consegui participar, foi uma despedida muito boa, assim. Eu falo às vezes, assim, tipo, a peça de 2019 foi a subida da escada, e aí a peça do último ano foi a coroação, sabe? Acho que não tem como eu não falar da peça de 2022. A gente fez então a nossa peça sobre a história de José. A peça da história de José foi muito legal, a gente escreveu todo mundo junto, né? E foi legal porque os novinhos se empolgaram muito, porque eles lembraram da nossa apresentação lá em 2019. Foi muito legal, assim, teve muita participação, quase toda a juventude participou da peça, né? E a gente se empenhou muito em cenário, em figurino, em ensaiar bastante, né? A gente ensaiou muito. Me perguntaram se eu queria participar, eu disse, olha, eu tô à disposição se precisarem, eu acho legal participar, mas não com um papel, meu Deus, muitas falas, zilhões de coisas pra fazer. Então, eu era uma ovelha. E no final foi um papel muito importante, pelo que disseram. Foi um momento muito especial, tanto os ensaios, senti que a gente estava unido como juventude, se apoiando. A gente sediou o Congresso Cultural também, então toda a organização do Congresso Cultural foi muito importante. A gente estava completamente envolvido e completamente empolgado com aquilo, não tinha ninguém que não tivesse com sede de apresentar e de viver aquele momento. Então eu lembro muito bem, antes da gente entrar em palco, o momento de sair de sede, sair de juventude que está organizando o congresso e passar a juventude que vai apresentar a próxima peça. Então a gente teve um momento de ir pra salinha ali da escola, botar os seus figurinos, conversar um pouquinho para descontrair, orar, fazer um aquecimento e ir pro palco com aquele nervosismo todo de apresentar. E a apresentação foi simplesmente impecável. A gente deu o nosso melhor, foi melhor que qualquer ensaio. Todo mundo saiu satisfeito do palco, com aquela adrenalina boa de viver aquela competição e querer dar o nosso melhor, porque afinal é muito trabalho para chegar até ali. São meses de trabalho para uma data. E o mais importante, todo mundo sentiu muito a presença de Deus ali. Mas o que mais me marcou, assim, daquela peça nem foi a gente ter ganhado, né? Daí a gente ganhou melhor peça, melhor iluminação, eu acho, melhor sonoplastia, algo assim. E aí ganhei de melhor atriz coadjuvante também. Mas o mais especial, assim, eu não lembro direito dos momentos, assim, de ter recebido o prêmio, né? Pra mim isso nem marcou tanto, mas o que eu mais me lembro foi quando a gente saiu do palco. A gente, no momento em que saiu do palco, a gente se concentrou na salinha,
para tirar os figurinos e tal. E todo mundo chegou lá muito emocionado, é quase como se tirasse um peso das costas naquele momento. E ali a gente chorou, a gente se abraçou, a gente se ajoelhou, deu as mãos, orou, agradeceu a Deus por ter nos abençoado até ali. E pessoas mais antigas da juventude que não apresentaram a peça com a gente, mas fizeram parte daquele momento. O Urubu, por exemplo, ele foi nos encontrar ao final da peça, nos abraçar, nos dar o parabéns, falar que foi incrível. E ele foi ali pra essa linha com a gente e ele orou por nós ali de mão dadas, porque a maioria das pessoas que estavam ali nem conseguiam falar. A gente estava numa emoção assim muito intensa, sabe? Um sentimento muito bom. FECAT, um festival de canção e teatro. Então, dentro do nosso calendário anual da igreja, né, a gente tem diversos eventos, alguns organizados pela própria GEPEL, outros dos departamentos da nossa comunidade, né, e alguns até de fora, do distrito, de outras juventudes, e os congressos, enfim, regionais e nacionais. E dentre eles, na maioria a gente costuma trabalhar bastante. Então, nos da UGPEL, claro, é comum que os jovens trabalhem, mas também de outros departamentos a gente acaba tendo que ajudar. Isso faz com que os eventos sejam muito bons, mas muitas vezes cansativos, porque a gente passa vários finais de semana seguidos trabalhando. E tem um no meio do ano que acontece há muito tempo, e acontecia na época do meu pai, e até hoje a gente tem o privilégio de poder participar, que é o FECAT, um evento que acontece lá em Arroio do Padre, de canção e teatro. Mas a primeira menção da UGPEL no FECAT foi em 1988, foi no 7º FECAT. Eles foram direto em todas as categorias. Eles foram direto nas canções divulgada grupo, divulgada individual, inédita grupo, inédita individual. Com as canções Cristo é a Videira, Jovem de Cristo, Parábola do Semeador e Eis-me Aqui. E o teatro que eles apresentaram foi o Teatro Liberdade. Eu não sei as colocações da UGPEL nesse FECAT. Vocês, se tiver algum troféu de 88 lá, dá uma olhada que vai ser... que vocês vão saber qual foi a colocação de vocês. A primeira impressão, eu penso assim, do que eu lembre, que a UGPEL causou foi que era um grupo animadíssimo. Os outros grupos normalmente eram assim, não, mais calmos, era óbvio, jovens, né, se reunindo. Mas a UGPEL se diferenciava de todos. Era um grupo animado, sabe? Torcia, que fazia torcida. Era quase que uma data como congresso, assim. Todo o período que eu entrei, assim, na juventude, eu acho que não falhou nenhum ano, assim, da gente ir no FECAT. Praticamente todos os FECATs, pelo que eu vi nos registros lá, ele também já falou. O GEPEL sempre de todos presente. Os grupos que participaram do FECAT, olha... O GEPEL acho que o GEPEL tem sido a que mais participou de todos os FECATs, sem dúvida. A nossa juventude sempre foi, assim, lá em cima, assim. O pessoal vai lembrar aí de Gotinhas, dificilmente não. Todos os anos que eu participei, sempre se vinha com gotinhas, porque às vezes era quase que um para cada coisa que a gente participava, né? Na tardezinha cultural de vocês, quando eu entrei lá na salinha e eu olhei, eu fiquei pensando se tem mais troféu em Porto Alegre do que edições do FECAT que já teve. Foi até constrangedor, nós ganhamos todos os prêmios, né? E ainda faltou luz, eu me lembro que a nossa peça era sobre o homem, né? O homem, animal racional, bípede, que alcança primeiro lugar na escada zoológica, ser humano, não sei o quê. E aí no meio da luz todo mundo começou a rir, e aí o Fernando dizia isso, riam, e é isso que eu quero, né? Ele fazia um papel como se fosse do diabo, né? Riam, cara, e ficou aquele silêncio, assim, porque ele conseguiu usar de uma situação ruim que aconteceu, ele conseguiu, e a gente tinha muito isso, a gente tinha muitas maneiras de se superar quando acontecesse alguma coisa. Se esquecesse da fala, o outro entrava e nem parecia, e ninguém ficava sabendo, a gente que fazia as peças sabia, né?
Eu já tinha ouvido falar histórias da UGPEL, principalmente dele ser os mais participativos no FECAT, né? O FECAT, quando ele retornou, eu era um dos poucos ali, acho que não o único, não sei, mas um dos poucos que se lembrava do FECAT, do que era FECAT, do que sabia do que era FECAT na nossa geração, né? Porque eu vivi isso quando eu era criança, lá na época de 2000 até 2008, 2010, lá eu vivia, não tinha ano que não faltava FECAT. E um dos grupos mais falados era o UGPEL. Então a UGPEL, sem dúvida, acho que vocês foram os primeiros que nós convidamos, quando nós retomamos o FECAT em 2019. E então, em 2019, a gente recebeu o convite para a volta do FECAT, que eles passaram alguns anos sem fazer. E um evento tão especial para a nossa juventude, né? Que a gente escutava muito, a gente via as gotinhas na sala. E a gente foi, e foi um momento muito legal, assim. É um evento em que a gente vai para apresentar e para aproveitar. Então, dentre um calendário cheio de trabalho, a gente tem aquele respiro, em que a gente pode ir e prestar atenção totalmente no evento, não nas coisas que acontecem por trás dele. Eu acho que isso faz o FECAT ser tão especial pra gente. Não só um evento maravilhoso, mas ele também é um respiro no calendário da juventude. Esse último FECAT que a gente foi, que fez um friozão desgraçado, fez muito frio, e por mais que a gente tivesse levado muita roupa, muito cobertor, a gente passou muito frio naquele dia, muito frio. Foi muito engraçado, porque de repente todos os colchões resolveram furar. Todos eles. Então a gente trocava um, aí furava do outro, e aí a gente ficava tipo 5 pessoas dormindo num colchão, e aí uma por cima, e aí todo mundo junto, e mesmo assim com frio, né? Todos os colchões furaram. Aquilo ali foi surreal, assim, inacreditável. Nessa vez que nós fomos pro FECAT, a gente, né, que era lá em Arroio do Padre, a gente saiu de lá, e aí a gente estava indo, aí era 3 ônibus, eu sei que um ônibus passou nós, e tinha uma subida, e o ônibus foi, e o ônibus que foi na frente meio que rateou numa marcha. E aí, como a gente tinha que subir embalado, o cara teve que debrear e estragou o ônibus. É uma subida, o cara se perdeu lá, numa marcha direito, quebrou um bagulho lá da caixa dele. Quebrou o motor do ônibus. E aí, era uma noite fria. E o ônibus estragou, nós ficamos congelando lá, um tempão. Madrugada. Ficamos de madrugada, um frio de rachar. Aí nós juntamos lenha, fizemos fogueira. Isso era tipo assim, era meia-noite. Sei que a gente foi sair de lá, acho que umas 3, 4 horas da manhã, curtindo, brincando, né? Foi um momento assim inesquecível, que a gente fez uma lareira, ficamos cantando, foi uma coisa interessante, assim, né? Os congressos nacionais e regionais, eles são sempre muito marcantes, assim, porque é o momento que tu encontra mais de 1000 pessoas, se a gente tá falando em âmbito nacional, né? De jovens que têm a mesma fé que tu, que louvam as mesmas músicas que tu. É muito legal, assim. Mas sempre tem um preparo. Nunca é entrar no avião, entrar no ônibus e ir. Sempre tem um pré. E eu lembro isso pro congresso de São Paulo, que eu não fui no congresso. Mas eu lembro que tinha uma movimentação muito grande na juventude. A gente fazia galeto nos domingos pra vender, pra ajudar o pessoal aí, sabe? E aí eu lembro de o pessoal ir e o pessoal voltar contando histórias. O primeiro regional que eu fui foi em 2014, que foi aqui em Pelotas, que até a diretoria era Matheus Krolla, Frederico, era o pessoal bem próximo. E é muito legal ver o que a UGPEL fazia, que era a questão dos galetos, fazia pastel também antigamente, tá sendo feito agora, sabe? O último congresso da GELG, a gente passou o ano inteiro vendendo pastel, vendendo pizza, fazendo evento, fazendo tardezinha cultural, tudo pra juntar dinheiro, porque a gente sabe que não é fácil, sabe? Um congresso atualmente ele tem um investimento inicial, né, que é a inscrição de 400, 500 reais. Então é muito legal ver que a juventude sempre trabalhou pra permitir que as pessoas fossem e vivessem isso, sabe? Porque não tem palavras pra explicar o que é a vivência de um congresso, sabe? Só quem vai, só quem tá lá consegue ver isso e sentir isso. No Congresso da GELG eu criei uma cena final, por causa que eu não tinha mais o que fazer na peça, e aí eu saí pelo meio do corredor, pulando desesperadamente, porque eu não tinha mais o que fazer.
E aí eu voltei em lágrimas, porque eu tava muito emocionada, porque eu fiquei, gente, olha o que eu fiz, que legal, porque eu só ouvi as risadas no fundo, eu pensei, cara, que legal, agora todo mundo vai me conhecer, que massa isso. E realmente, as pessoas me chamaram depois, ai, tu quer ovelhinha, né? Qual que é o teu Instagram? Vou te seguir, a gente começar a conversar, e aí eu criei muitas amizades com isso, e eu achei isso muito legal, porque eu comecei a me aproximar não só de juventudes, mas de muitas pessoas novas. E foi muito legal. Eu fiquei muito... Caraca, que maneiro isso. Eu não sabia que a própria igreja proporcionava isso. E eu fiquei, sério, muito realizada, assim. Eu achei muito, muito legal. E nesse meio de me chamarem pra conversar e fazer novos amigos, acabaram que me chamaram pra outra peça também. Que eu não lembro de que juventude que foi e nem o nome da peça, eu não sabia de nada, eu só simplesmente entrei. Tipo, disseram, pá, tu vai fazer essa cena e depois tu vai embora, não vai fazer mais nada, mas vai ser muito legal. E por causa que também era novo pra eles, tipo, eles tinham o início e aí colocaram mais coisa. E colocaram também a UGPEL no meio. E aí tudo se interligou, e aí falaram da ovelha, e aí eu fiz a mesma coisa. Eu tava meio nervosa, não sabia o que fazer. Eles disseram, bah, se tu sair correndo de novo vai ser muito engraçado. Faz de novo pra rirem também. Então foi uma experiência nova, assim, muita coisa aconteceu, então foi bem legal. E o esportivo, em novembro, a gente tem a disputa de vôlei, futsal e ping-pong. O congresso esportivo acho que é sempre esperado, né? Assim, muito mais que às vezes com o cultural, pela questão de fama, assim, no futebol e tal. Mas na minha época, as gurias sempre tinha bastante gente pra se inscrever, tanto no ping-pong, futebol, vôlei. Mas a gente começou mais no vôlei ali em função dos gurias nos ajudar mais, né? E aí acabava que a gente jogava um pouquinho melhor, digamos assim, né? E a gente conseguia ganhar, chegar lá e ganhar, assim. As gurias já eram bicampeãs em 2016, quando a gente jogou, e a gente ganhou em 2016 de novo. E aí o vôlei feminino desde então ganha sempre, né? A gente é penta, eu acho. E aí eu lembro que sempre tinha, ou era uma barra de chocolate, ou era uma Coca-Cola. Ah, se vocês ganharem o congresso, eu vou pagar uma Coca-Cola pra vocês. Se vocês ganharem a Superliga, eu vou pagar uma barra de chocolate pra vocês. E eu sempre digo assim, a gente só ganhou os congressos que a gente ganhou, que a gente até brinca, que a gente tá indo rumo ao Hexa, digamos assim. Porque dentro de quadra sempre foi uma união, sabe? Era tipo, errou, beleza, bora pro próximo ponto, sabe? E a UGPEL nunca jogou bem estando braba. Nunca. Assim, eu tenho memória de pedaços de jogos que a gente tava braba, a gente tava cansada, que era ladeira abaixo. Que a gente só conseguia se reerguer e jogar um jogo bem quando a gente começava a dar risada, a brincar, a fazer piada, sabe? A UGPEL funciona assim. O que gravou no futsal que nós somos os eternos vice, né? Nós somos a famosa geração dos eternos vice. Mas tinha time muito bom, gente, muito bom mesmo, mas na final algo acontecia. Algo acontecia na final e a gente ficava de vice. Tipo assim, ó, teve, eu acho que 4 ou 5 anos consecutivos que a gente foi vice-campeão. A UGPEL sempre voltava com alguma coisa pra casa, sim. Pode ser até um terceiro lugar, geralmente primeiro não, mas um terceiro lugar sempre vinha, né? E é o ano todo treinando e quer queira, quer não, gera uma afinidade muito grande. O esporte te traz isso, a gente já tinha as reuniões, na reunião marcávamos os treinos e aí marcava o jogo contra. Então a afinidade que se gerou naquela época ali, devido também ao futsal, foi muito grande com o pessoal. Ping-pong a gente joga como sempre e perde. Joga como nunca e perde como sempre, né, no ping-pong. Cara, eu sempre fui ruim em todo tipo de esporte, né? Eu não combino muito com esportes. E aí, quando eu entrei pra juventude, a UGPEL era extremamente forte no ping-pong. E aí eu ficava jogando depois da reunião com eles, né? Até aprender a jogar ali com eles. Era muito bom, sabe? Tipo, porque o pessoal sempre motivava
né? Quem tava ali, quem tava participando, os caras que eram bons, assim, tu olhava e dizia, pô, quero jogar que nem esse cara, assim, né? Eles te motivavam a tu treinar, e isso foi tão importante pra mim que eu me via no dever de também passar isso. Por isso que sempre quando eu tinha oportunidade, alguém queria aprender, eu tava ali pra ajudar a pessoa. Quando eu entrei na Juventude, eu tinha uma meta que em 3 anos eu queria jogar as 3 modalidades. E no segundo ano eu já joguei as 3 modalidades porque eu era muito focado, assim. Era uma coisa que era boa e também ruim, porque me trazia uma competitividade muito alta e eu acho que na idade que eu tinha, eu não soube lidar muito com isso. Essa questão do congresso esportivo, ela é muito os dois lados da moeda, sabe? Porque ao mesmo tempo é um momento muito legal. Pelo menos a UGPEL, ela sempre foi muito esportiva, de jogar futsal, de jogar vôlei, de jogar ping-pong, uma coisa que a gente sempre gostou muito. Então ter o congresso pra isso é muito legal, passar um final de semana inteiro jogando com os amigos que tu gosta. Mas essa questão da competitividade, a gente já teve vários problemas. E eu lembro, assim, do último ano do handball, que terminou, foi num ano que eu joguei, a Fubica, eu acho que também, porque saiu sangue naquele congresso, aquela rivalidade entre Jucre e o GPEL, que já era desde a nossa época. E aí era muita rivalidade, assim. Daí naquele ano foi tão forte assim, a rivalidade que durante o jogo, afinal, saiu sangue, literalmente. Sangue, assim, do impacto do handball. E aí e nós fomos campeãs, né? Claro. E a partir daquele ano nunca mais teve handball nos congressos. Agora acho que é futebol, né? Não tem mais handball. Eu queria às vezes ganhar acima de tudo, né? E hoje, mais velho, a gente sabe que não é assim. Levei alguns cartões vermelhos em congressos, em algumas brigas, algumas discussões desnecessárias. No nosso distrito, isso com o passar dos anos foi ficando um pouco deturpado, assim, né? Então, a gente ia pro congresso esportivo, no último congresso esportivo que eu participei efetivamente, eu saí de lá pior do que eu entrei, né? Porque não foi nada legal e nada de bom aconteceu lá. É porque, assim, eu vejo uma certa evolução na UGPEL, sabe? Porque antes já foi muito pior. A gente sabe de histórias que saiu sangue na quadra, a gente sabe de brigas que deram, a gente sabe de jovens que foram expulsos por 2 anos de congresso. Não é uma coisa legal, sabe? Tipo, é um bagulho que faz parte da história, que nem eu comentei antes, ninguém é perfeito, consequentemente a UGPEL não é perfeita, a gente erra. E erra bastante. Mas eu vejo que a UGPEL vem aprendendo um pouco com isso, sabe? Vem dando um passo para trás, digamos assim. Eu acho que é ali que você cria o ser humano, né? Eu vejo dessa forma. Não é com rixa, não é com briga. Você vai sair do campo aqui, ele vai continuar sendo teu irmão na fé. Como é que você vai encará-lo depois? Então vamos ser cristãos, até os jovens, né? Vamos saber perder. Mas eu acho que entra muito nessa parte de ser cristão é reconhecer que fez errado. Tipo, não era pra eu ter feito assim e vou aprender com isso e vou tentar ser melhor, sabe? Claro, a gente não vai ser melhor na primeira vez que a gente pensar, porque seres humanos. Mas a gente ter essa capacidade de errei. Mesmo que a gente talvez não consiga aprender sempre, acho que o esporte é muito bom. Querendo ou não, ele é muito bom para nos ensinar. Até pela relação com os irmãos, porque o esporte nos coloca em qualquer tipo de situação, né? É muito mais do que, digamos, só uma conversa. Ele coloca meios extremos e, enfim, acho que é muito importante para a nossa relação com irmãos da fé mesmo. Assim, a juventude não é uma atividade fim em si mesma, né? Os congressos também não deveriam ser, né? Não é tu vai lá para te exibir porque tu ganhou um congresso, coisa parecida, né? A competição existe, eu acho que tem que existir também entre as juventudes, né? Porque... assim, ó, a gente que é jovem, tu compete em tudo que é lugar, né? Compete em tudo que é lugar. No colégio tem, em lugares que tu participa, clubes e assim por diante tem, né? E isso mantém a gurizada ativa ali, né? E o grupo, não, vamos lá, é o nosso time e tal, vamos torcer, vamos se ajudar. É evidente que tem as juventudes, o corpo de Cristo nas juventudes, a nossa convivência como juventude com outras, né? Tem essa convivência também, né? Teve congressos em que eu também achei que passava do ponto, né? Esse negócio da competição, né? Eu jogava bola antes também, assim, não só na juventude. Então, não é que tu te acostuma a perder, mas faz parte perder. Não precisa, né? Num contexto, assim, cristão e jovem como o nosso,
acontecer coisas que aconteciam nos congressos, por exemplo, né? Não precisava, né? Não era só as outras juventudes, né? A gente também às vezes não queria perder, não gostava de uma postura ou de outra, né? E pronto, né? Tinha que defender o time ali também, né? Não era tão simples assim. Mas acho que faz parte da... Por exemplo, eu nunca me meti em briga em congresso, né? Mas sempre estava perto das brigas. E tá tudo certo, né? Sobrevivi, né? Tipo assim, hoje como pastor e tal, eu já consigo visualizar até antes quando vai acontecer uma briga, né? Já consigo ver antes, aquilo lá vai dar uma zebra, né? Vou chamar aqueles dois ali. O esporte, às vezes, em vez de juntar, sai. Eu lembro que uma vez eu falei assim para a turma de vôlei das meninas, eu falei assim, gente, nunca olhe o outro como adversário. Olhe como irmão em Cristo. Vão ganhar, que bom que vocês ganharam. Mas se perder, vamos saber perder. Ganhar, todo mundo sabe. Perder, nem todos. Mas tudo é parte do aprendizado, né? A gente não é o que é se a gente não passa pelas experiências. A UGPEL te move, sabe? A UGPEL te ensina a ser quem tu é. A UGPEL te ensina a fazer as coisas que tu quer, sabe? E isso é show de bola, assim. É o que eu sempre tiro de maior vantagem do esportivo, assim, sabe? É o que eu aprendi e que agora eu posso ensinar. Esse não é que você vem. Com quase 27 anos, dá pra contar nas duas mãos das vezes que eu não fui. Os acampamentos eram fantásticos também. Outra coisa que era muito, muito, muito legal. Tu também te preparava pra passar lá o carnaval, né? O pessoal ficava na cidade e a gente ia. Pra mim, era muito bom, porque eu me criei na colônia mesmo, então o mato pra mim era uma maravilha. Foi muito bom, sempre ajudaram e sempre, nunca deram trabalho. Sempre algum probleminha era resolvido na hora, sempre foi tudo bem unidos. Foi uma união juvenil mesmo, muito bom. O retiro ali de verão, ele é o fechamento do ciclo do ano anterior e o início do novo ano. Então ali, normalmente se envolvia as duas diretorias, né? Tanto a que está entrando quanto a que está saindo, abraçava, e o retiro é organizado por ambas as diretorias. Às vezes o momento da juventude em reuniões é muito rápido, tu não consegue conversar com todo mundo. Então lá no acampamento tem 3, 4 dias que tu consegue dar uma atenção devida a vários, né, jovens que estão ali, né. O primeiro acampamento que foi nas margens do rio Piratinica. Isso. Eu não fui nesse, não sei porquê. Na época, eu lembro que para descobrir o local, fomos eu e o Clóvis, de motinho 125. E aí nós chegamos lá no local, na propriedade da pessoa, nos levou, era de alguém de Pedro Osório, agora não estou lembrado quem é. Nós fomos até a beirada do rio, olhamos, é aqui mesmo. Já no segundo acampamento, por intermédio do tio da Elaine, o Renato Kister, foi lá na Caiubá. E a partir desse aí a gente começou a conhecer. Aí nós fomos lá na Caiubá para conhecer o local e ficamos maravilhados, né? Sim. E nós lembramos bem porque nós acampamos do lado de uma lagoa um pouco mais distante do rio. E as nossas pescarias naquela lagoa só dava tartaruga. Nesse ano foi retomado de novo, um galpão enorme, né? Mas naquela época tudo era construído na mão. E aí se abriam os buracos também da mesma forma, e o pessoal já ia antes, né? No início não tinha as barracas do quartel, né? Ao contrário. No início já tinha as barracas do quartel. Tinha barraca do quartel. Sim. Era 2 barracas do quartel, uma numa ponta masculina e feminina na outra, e no meio fazia a cozinha de madeira. E os barracão nas pontas. E aí, cara, dormia todo, não tinha. Quem ia de barraca era só os casais conselheiros. Uma barraca que era montada pela juventude, com lonas de caminhão, em geral eram 2 lonas, né? Bem amarradas, com estacas preparadas em casa, depois era só ajeitado ali. E no meio, um mastro, onde se levantava a bandeira da juventude, cantava-se o hino e fazia a devoção de manhã. Eu lembrei agora do acampamento do Sapo, lembra? Acho que muita gente vai lembrar disso. Do acampamento das Perereca. Nós chegamos lá e não sei o que deu na lagoa que subiu. Cara, na perereca. No início começava as mulheres assim. Não,
Não, aí começou a chover e depois a gente teve que dormir dentro do caminhão, lembra? Que alagou tudo, a gente teve que dormir dentro do caminhão, aí aquele monte de perereca no chão. Não, foi engraçado. Foi muito show aquilo. Foi engraçado porque no início, assim... No final você vai assim, é mais a perereca aqui. Não, eu lembro da gente dormir dentro do caminhão, a gente, as gurias, botamos os colchões todos dentro, os colchões só dentro do caminhão, a gente dormia dentro do caminhão. Retiro de 70, 80, 100 jovens, mas quem menos trabalhava era eu, né? Grupo de cozinha é muito importante, né? Porque ali tu aprende a cozinhar. Às vezes o pai e a mãe não deixam em casa e os novinhos mesmo não sabem nem picar um tomate, tirar a casca do tomate, por exemplo. E lá tu aprende, assim, né? E aí depois vai ficando um pouquinho mais velho, tu vai ser líder de cozinha, aí tu já vai liderar aquele teu grupo, chamar as pessoas, que é uma coisa mais chata. Aí tem que ficar chamando, os novinhos não querem participar, né? Então tem esse envolvimento de como tu vai aprender a lidar. Desde que eu entrei pra juventude, os primeiros retiros me chamaram para ser o cozinheiro e eu não sabia cozinhar. Então eu fiz umas galinhas cruas lá pra nós, esse negócio assim. Se hoje em dia eu noto, né, sobra muita comida, antigamente faltava. Era muita comida. Nossa, sabe aquelas maior panela que tem? Né? Era cheio de comida. O que sobrava, até no café da manhã ia tudo, né? Sobrava, o que sobrasse ia. Botava na mesa e até o fim, ia tudo. As rondas começaram em casa de mais bichos, né? Eu não sei se ficavam a noite toda fazendo ronda ou se comiam linguiça demais e dormiam, né? A gente não sabe o que acontecia. Aquilo foi assim, tinha muito cachorro ali na volta, né? E aí não tinha geladeira. E a gente tinha que ir mudando as coisas de lugar. Tinha aquela água bem gelada ali, mas também que o sol, conforme o sol ia indo, ia pegando o sol e não podia. Então era para cá, era para lá, aí tirava da água e botava numa sombra. E aí chegou no momento a gente teve que colocar as carnes tudo no fogo para não estragar. E aí aconteceu, né? De noite os cachorros, né? Como a Ana falou, os guardas não se prestaram e os cachorros pegaram. E a tia Clarinha, né, daquele jeito. Quem comeu? Quem comeu? Aí eu fiquei naquela dúvida, o que eu faço? Alguém dos jovens comeu? Porque tinha uns que eram muito comelão, né? Aí eu fiquei na cozinha lá olhando para aquela panela no chão, uma toalha amarrada e um furo no lado. Eu digo, o que eu faço? Vou esperar a Marlene vir. Deixei a panela ali, aí veio a Marlene, o que é isso, Marlene? Eu fico na dúvida, eu chamo os jovens, eu falo com eles sobre isso, ou isso foi algum bicho? Aí depois a gente se deu de conta que foram os cachorros. A caça ao tatu, olha, ela era, todo ano tinha que ter a caça ao tatu. Mas tinha gente jovens com um saco esperando no barranco. Com pau, né? E quando então eu cheguei próximo à praia, me perguntaram, pastor, mas eles estão brincando aí? Isso aí é verdade? Eu falei, deve ser verdade. Eles ficaram até às 6 da manhã. Nós quase que amanhecemos aquele dia lá, nós caçando tatu. A gente juntava tampas de panela, então uns iam batendo para assustar o tatu, que alguém já tinha feito buraco durante o dia longe, colocado água, preparou todo o cenário. Era uma brincadeira para os novatos. Os novatos que participavam. Nós queríamos fazer tatu no dia seguinte. Falei, gente, eu quero fazer tatu, vamos pegar tatu. Até que alguém gritava, tá aqui o buraco do tatu. Aí ia todo mundo lá. De vez em quando, uns saíam para rir e voltava sério de novo. Né? Mas no outro dia, eu estava tão bravo. Falei, gente, não adianta ficar bravo. É uma brincadeira, não faz mal a ninguém, não prejudicou ninguém, é só uma brincadeira. A gente pedia muito que o pessoal não fazia aquelas brincadeiras que machucavam o outro, né? Que ferisse ou que a pessoa ficasse chateada. Assim, por exemplo, você pegar alguém e jogar no bar, a pessoa pode não gostar. Tem coisas assim que não precisa fazer. Agora a caça do tatu é ótima. Última noite, sempre as faixas, né? A famosa, que acho que todo mundo gosta, né? Os mais. Aqui tem, esse aqui é da Caiubá. Já existia Miguel nessa época? Já tinha, a Miguelândia tinha. Isso aqui porque o Bidó inaugurou ela. E a Miss Cheirosa, né, foi por coincidência. A Eliana. Que também. Os dois, ó. A música era
tanto para o louvor, né, como também para a diversão, né, principalmente nos acampamentos. A gente fazia sempre na noite de segunda-feira as paródias. As paródias era a expectativa das pessoas de ver qual é as paródias que os guris iam cantar, né? Geralmente a gente se reunia numa segunda tarde e fazia as paródias, né? Tem várias que a gente ainda lembra até hoje. Eu tinha um talento especial na juventude que as pessoas não falam muito, mas eu vou falar aqui porque eu era muito bom em paródia de acampamento, cara. Fui num tal acampamento, puxa vida, quanto vento. E aí desenrolava ali várias estrofes, geralmente tinham 4, 5 estrofes. Foi na Lagoa Mirim, foi na Lagoa Mirim, foi na Lagoa Mirim, aconteceu no barracão. Sexta-feira à noite tava tudo alagadão, alagadão, alagadão. Então, desculpa ocupar o espaço dessa aí com essa pérola ali, mas essas paródias de acampamento não podem morrer. Eu percebia com clareza que os jovens, depois que voltavam desses retiros, voltavam mais animados, mais alegres e com uma amizade maior. E isso, de fato, era muito importante. Então, eram lembranças muito agradáveis. Não dá para esquecer. Nunca vivenciei isso em outro lugar. A UGPEL também foi inovadora, porque a minha tia Eliane foi a primeira presidenta. E foi quebra de paradigmas, assim. Foi uma experiência muito bacana, sabe? Assim, me ajudou até para minha vida, até hoje, entendeu? A vida de, como é que fala, de liderança, de coisas, né? Eu lembro acho que na primeira vez que eu participei de diretoria, ou até mesmo antes de entrar na diretoria, o pastor me chamar a atenção por eu ser muito nervoso, muito brabo, né? E querer tudo. Eu sempre quis que as coisas acontecessem muito certinho, conforme o planejado, e sou assim até hoje, apesar de que hoje eu sei lidar com as frustrações, com as coisas que dão errado, com as pessoas que não atingem exatamente aquilo que a gente queria ou que a gente imaginava, né? E na época eu não sabia, então esse foi um ganho enorme, né, para saber lidar, falar em público, tratar as pessoas. Eu como professor hoje me enxergo muito na época que eu era como liderança de grupo, de fazer atividade, então de tentar envolver os jovens nas atividades, né? Então eu me enxergo muito assim como um crescimento daquele momento de vida que veio para a vida inteira. São experiências que te enriquecem porque te colocam em compromisso, te colocam em liderança, tu tem que falar em público. Isso é muito importante, né? Eu saí na frente de muitos colegas meus do seminário nessa questão da desenvoltura. Quer dizer, para mim, subir num palco e falar, ou tocar uma música, ou fazer um teatro, era tranquilo, né? E para outras pessoas não, porque não tiveram essa vivência, né? Eu acho que isso foi fundamental. Fez muita diferença na minha vida. Até quem nem participou de diretoria e tal, tu vê as pessoas trabalhando e trabalhando juntas também, né? Isso, tu acaba gerando uma liderança em ti, mesmo que tu não pegue nenhum cargo, né? Tu tem mais uma proatividade, assim, uma coisa assim. Também fui do distrito, e ali, então, lidar com conflito ali no distrito é uma coisa diária, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa que tu te leva pra vida. Quando a gente começa a ter um conflito no emprego depois, tu sabe lidar. É diferente, tu não te apavora no começo. Tu sabe que tem que olhar os dois lados. Sempre tem duas versões, então isso foi muito importante, assim. Era quase que uma regra, assim, de nós ter alguém da UGPEL, da juventude, na diretoria do distrito, né? Para que a gente também tivesse voz, né, no distrito, né? A gente aprende a não ter vergonha, a gente aprende a ter atitudes, né, perante a sociedade, perante as outras coisas, né? Tanto que muitos jovens, eu não sei quantificar, mas com certeza aí perto de 80% dos jovens do meu tempo, todos eles são muito ativos nas comunidades aonde eles estão. A gente nunca se sente pronto.
A gente não acha que a gente é a pessoa mais capaz, a gente sempre acha que tem pessoas mais capazes que a gente pra fazer aquilo ali. Mas se tu sente que tu pode estar ali e tu se sente confortável, tu tem que ir. Principalmente na fase da juventude, a gente nunca é seguro 100% de tudo. Acho difícil as pessoas que entraram pra diretoria falando esse é meu lugar, pelo menos no primeiro ano. Mas Deus precisa que a gente faça esses trabalhos, entende? Ele precisa que tenham líderes pra comandar uma juventude, pra que tudo tenha o melhor funcionamento possível. Eu sempre vi também que ficar direto é ruim, tá? Isso eu aprendi, eu fiquei uns anos consecutivos e isso pesa um pouco às vezes, porque daí tu começa a estar envolvido demais nos problemas e não consegue ver a parte mais relaxante, a parte mais tranquila ali. Então sempre é bom se tu entrar na liderança, sair um pouco, ter essa jogada é interessante. Então não recomendo alguém entrar na liderança e ficar 5, 6, 8 anos na liderança. Mas é um aprendizado gigantesco assim, para a nossa vida e é muito bom, não tem? É uma oferta a Deus, com certeza. Às vezes quando tu não tá na diretoria é fácil tu julgar algo, né? Tipo, a diretoria podia ter feito isso, ou olha o que eles estão fazendo, sabe? Tipo, tá desorganizado. Mas quando tu tá lá dentro, que tu vê assim, que tipo assim, tá todo mundo dando o melhor pra fazer algo bom. E às vezes, não por culpa da diretoria, mas por algum problema, acaba saindo um pouco disso, tu aprende que tipo, essas coisas acontecem, sabe? E que às vezes é fácil tu julgar quando tu tá fora, né? Quando tu não tá participando. Então vão ter momentos em que dentro de diretoria vocês vão discordar, vão ter momentos difíceis em que tem que tomar uma decisão, cada um tem uma opinião diferente, vão ter momentos que tu tá cansado e mesmo assim tu tem que fazer a tua parte, porque se um ali dentro não faz a sua parte, a diretoria desmancha. Cada um ali dentro precisa fazer para que funcione. É quase como se fosse uma máquina, sabe? Bom, então além da UGPEL, a gente tem a Jumepel na comunidade. A Jumepel nada mais é do que a Juventude Mirim, ou seja, ela é a mesma coisa que a UGPEL, mas é para os não confirmados ainda, né? Porque dentro da Igreja Luterana a gente passa por um processo de instrução. Na nossa comunidade ele dura 3 anos, onde a gente aprende profundamente sobre doutrina. Porque antes disso a gente vai para a escolinha dominical e tudo mais, mas a escolinha é mais focada em história bíblica, contar as histórias de Jesus, sabe? É ali que a gente aprende tudo pra, entre aspas, realmente fazer parte da comunidade, sabe? Não que as crianças não sejam, mas sabendo de todos os porquês, aceitando e seguindo com todas as doutrinas e tudo mais. E aí a Jumepel, ela acontece nesses 3 anos de instrução. Claro que depois que a gente se confirma, às vezes a gente volta, dá um oizinho, ajuda, vê como é que tá acontecendo a situação. Mas ela funciona igual ao GPEL, ela tem uma reunião semanal, a deles, no caso, é sábado, às 3h30, porque acontece depois da instrução, né? Então os jovens vêm pra instrução, saem da instrução, vão direto pra Jumepel. Tem esse momento de leitura da palavra, com os 3 anos juntos, né? Cantam os mesmos hinos que a gente. Lá a gente também tem uma diretoria. E lá os jovens já começam a aprender o que é ser um presidente, o que é ser um secretário ou secretária, o que é ser um tesoureiro, uma tesoureira. Tá? Então ali eles já começam a tomar conhecimento do que é esse cargo. Quando vão para o GPEL, muitos deles continuam, porque eles já vão depois de 1 ano, né, conforme diz o nosso regimento, depois de 1 ano eles podem ser escolhidos para serem da diretoria da UGPEL. E aí vão aprendendo ainda mais. Me lembro de grandes líderes, que nem o Laércio Light, o Cafu, né, que foi, eu acho, um dos primeiros líderes desse grupo, que era um pequenininho lá, né? Hoje também é um grande líder na comunidade que ele participa. E era uma juventude muito organizada, e porque eles se espelhavam muito em nós, né? Então eles faziam as coisas, às vezes mais organizado em algumas situações do que nós, né? Sempre que alguém lá dizia que ia ter, a juventude vai trazer o lanche, alguém vai trazer o lanche, sempre tinha um lanche na Jumepel. E a gente percebe, assim, que todos os anos que a UGPEL está muito forte são os anos anteriores que a Jumepel funcionou muito bem. Então a Jumepel é assim, excelente e é extremamente importante para o UGPEL funcionar de maneira forte, sabe? A UGPEL, ela não só me moldou como pessoa, mas também foi o que deu entrada na minha vida profissional. Hoje em dia eu trabalho com design,
né? Principalmente design de marcas. E isso começou tudo com a vontade de envolver a igreja, a minha juventude, nas redes sociais. Na época não era tão comum assim as juventudes terem Instagram, principalmente, mas os jovens estavam migrando do Facebook para o Instagram. E quando eu entrei na diretoria, foi principalmente com essa vontade de trabalhar na comunicação da UGPEL. Sempre gostei dessa área, assim, do design, eu já estudava ali no IF, comunicação visual, mas eu não tinha contato nenhum profissionalmente. E ali, em 2018, quando eu entrei para a diretoria, foi aí que eu criei a conta da UGPEL no Instagram e comecei um trabalho bem legal de divulgação e de envolvimento ali. E isso foi muito importante, não só para a UGPEL em si, porque rendeu frutos, principalmente ali no tempo de pandemia, a gente pôde criar um envolvimento pelas redes sociais, que foi tão importante, né? Mas não só para a minha juventude, como para mim. Foi ali que eu descobri que eu realmente gostava de trabalhar com isso e desde lá eu venho me especializando profissionalmente e trabalhando com isso de fato. Eu era da parte das mídias sociais da Jumepel. Na verdade, eu que comecei com essa história. E aí eu comecei a criar posts, stories, destaques, toda aquela coisa. E foi também ali que eu me identifiquei com o design e eu acabei, né? E essa parte da comunicação, que começou ali na UGPEL, eu vejo que rendeu muitos frutos, assim, pra mim. Porque depois eu fui trabalhar na diretoria da GELG, cuidando também das redes sociais, principalmente da área da comunicação em geral, assim. Trabalhei bastante, assim, em função do congresso e de outros eventos que tiveram. Teve o evento do Big Leader, que é um evento organizado pela GELG, que tem o foco em preparar jovens para a liderança. Nesse evento, então, eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a comunicação dentro da igreja e incentivar outros jovens a levarem isso para suas juventudes, o que é muito importante, porque afinal os jovens estão tudo nas redes sociais hoje, né? Eu fui no Big Leader, acabei indo, e aí eu vi a apresentação da Ana Júlia e ela falou um pouco sobre design e eu vou levar isso pra Jumepel. E realmente ajudou bastante. E foi um momento bem especial pra mim, assim. Depois a gente conversando com a Luísa, da UGPEL, ela comentou um pouco que ali ela começou a se inspirar nisso, né? E criar também uma rede social pra Jumepel, que é a nossa Juventude Mirim. E quem sabe pensar em trabalhar com design também. E eu vejo que a UGPEL ela tem o poder de influenciar os jovens a se acharem numa fase que às vezes a gente tá um pouco perdido, não sabe com o que vai trabalhar, não sabe pra onde cair, não sabe o que fazer. E aquele meio ali de estar com outros irmãos na fé que tem essas mesmas incertezas que tu te ajuda a tu te achar. Ou pelo menos tu ficar mais confortável nas tuas decisões ou indecisões. O hino da juventude, né, que é um hino muito bonito, maravilhoso, assim. Inclusive, o meu irmão, Laírto, foi o autor do hino da UGPEL, né? Ele não era um compositor, assim, de várias músicas, mas o hino da UGPEL foi um dos hinos que ele fez, e ele fez quando ele já tinha ido para o seminário, ele já não estava mais na UGPEL, né? Eu imagino que a inspiração dele foi justamente lembrando dos momentos da UGPEL, e aí ele mostrou o hino para mim, né? E aí eu achei a letra um pouco longa, né? No início, assim, mas depois você, puxa, mas ela tinha tanto detalhe, tanta verdade, assim, da UGPEL, né? É um hino que, assim, ele emociona quando a gente tá cantando ele, né? A gente vai prestando atenção na letra. Sei lá, um ano antes dele falecer, ele voltou na juventude, porque ele queria escutar a juventude cantando o hino que ele escreveu. E aí ele foi na reunião e aí ele se apresentou, eu sou o pastor tal, que escreveu o hino de vocês, eu gostaria muito de escutar vocês cantando a música. E aí a gente cantou, antes mesmo de terminar os assuntos, né, da reunião, a gente cantou aquela música e foi um momento que me marcou também, porque o cara foi feliz no que ele escreveu, né, Deus abençoou ele com belas palavras ali no hino e eu realmente, toda vez que eu canto, eu me emociono. Eu sempre tenho um sentido especial em cantar essa música. E aí, como a nossa juventude, como a UGPEL na época era muito grande, nós tinha uma média de participantes em cada reunião de no mínimo 50, 55.
Eu lembro de reuniões que tinham 70 jovens. A gente sempre foi muito ativo, assim, não só na juventude, na igreja, mas também no distrito, né? Então, na época, a gente tinha o costume, ou a regra, né, de chamar lideranças da GELB para os nossos congressos. Na época, a nossa querida OGPEL era a maior, assim, estava maior, né, naquele momento. Quando nós chamamos esse pessoal da liderança da GELB, e aí nós conversando com ela, e aí ela disse, olha, a realidade no Brasil, e isso era uma coisa que a gente não tinha muito noção disso, né? Mas ela disse assim, olha, pelo que a gente está vendo, assim, a realidade no Brasil, é que a juventude de vocês, tendo uma média de 50, 60, 70 jovens, para tu conseguir ter uma média de 50, tinha alguns dias que tinha 45, mas tinha outras que tinha 70, 75. E aí isso foi muito legal, porque essa representante da GELB disse, olha, seguramente, assim, eu posso falar para vocês que tem congressos em outros distritos que não tem 70 jovens. E vocês têm 50 de média nas reuniões. Então, isso é muito importante, é uma coisa bem legal, né? E aí isso foi pro Mensageiro Luterano, e também na época tinha dentro, né, do Mensageiro tinha o folder, tinha o Mensageiro da GELB. E aí apareceu lá, né, a Juventude OGPEL de Pelotas, assim, maior, considerada a maior juventude do Brasil. Então isso foi muito... A gente tem muito orgulho disso, né? E como eu disse, para nós isso era uma conclusão óbvia, que para nós era a maior e a melhor, né? Não tem no Brasil muitas experiências tão ricas quanto eu tive na UGPEL. Eu vou te dizer por quê. Porque quando eu cheguei em Porto Alegre, aqui na região, eu achava assim, nossa, quem sou eu, né? Um guri lá do interior de Pelotas, numa juventude lá que ninguém ouve falar, né? Engano meu. Quando eu cheguei em Porto Alegre, a média era 10, 15 nos grupos jovens aqui de Porto Alegre. Ué, mas tem coisa errada. Nos nossos congressos aí, né, culturais e esportivos aí do Distrito Sul 1, né, a gente reunia 300, 400 jovens. Aqui nos congressos se reunia 100, né, na Grande Porto Alegre. E eu achava, poxa, o que a gente tem lá em Pelotas é maravilhoso, né, maravilhoso. Claro que o número, ele não é tudo, mas ele é importante, né, porque juntos a gente se fortalece, né, e foi importante para mim ter participado e ter percebido que não era qualquer grupo que a gente tinha. A UGPEL, ela realmente era especial. E eu acho que continua sendo, pelo que eu estou acompanhando aí nas redes sociais. Cadastro. O quê? Cadastro da GELB? União Juvenil de Pelotas, Pastor Renato, Pastor Daltro. Frequência média, 70 jovens. Aí nós era muito sarcásticos, assim, nas nossas respostas, né? Aí o pessoal da GELB lembrou assim, cite uma característica marcante dos jovens da UGPEL, né? União acima de tudo. Aí eles perguntam assim no cadastro, cite algumas dificuldades encontradas. Aí nós respondemos, quando encontradas informaremos. Porque não se tinha dificuldade, porque nos corria atrás. Eu acredito que um jovem da outra juventude, né, de outros, né, também vão sentir isso, né, esse amor, né, pela sua juventude. Mas só tem um amor que nos une. Então, a oportunidade da UGPEL fechar as portas já teve, né, de ter reunião e de chegar a ser falado nisso. Então, vamos acabar com a UGPEL. Pelos problemas, né, conflitos, enfim, da época. Mas onde Deus coloca a mão, gente, não tem briga.
né? Isso a gente pode ver até nas famílias também, né? Em amizades, enfim. Para mim só tem um amor que une, né? E acho que é ele segurando a nossa mão e é uma geração segurando a mão da outra. Aqui no seminário a gente é destinado, todos os alunos são destinados a uma comunidade aqui na região metropolitana. Eu tenho até uma autorização da comunidade Emanuel daí para participar de outras. E atualmente eu estou participando da comunidade Emanuel de Canoas. Eu estou participando. Aí eu estou indo lá na Gelson. Estou frequentando aquela juventude. Pelo menos o primeiro ano que eu estou aqui. E, cara, até o distrito aqui é totalmente diferente do de Jesus, assim. Eles estão em outra rotação, né? Aqui parece que recém voltou a pandemia, a juventude é a mesma coisa, assim, eles estão recém começando de novo a andar. E diferente daí, né, que a gente, sei lá, parece que a UGPEL funciona em outra... Muito mais rápido as coisas andam, assim, a gente corre muito mais atrás, até pela comunidade, né? A nossa comunidade, querendo ou não, quando eu estava aí, sabe, eu não achava grande coisa, mas a gente tem que dar muito valor para a nossa comunidade. Então eu acho que querendo ou não, a nossa juventude tem que ser muito um exemplo, assim. Até porque a gente está fazendo, vocês estão fazendo agora, né? É muito exemplo de como ser uma união juvenil. Primeiro que é muito doido pensar e, tipo, me tocar que agora eu sou o que as pessoas eram pra mim. Porque antes as pessoas cuidavam de mim e agora eu cuido delas. Mas para eu poder cuidar delas foi essencial que as pessoas cuidassem de mim. Então é muito essa questão de o fio da UGPEL que não se rompe, sabe? O que fizeram comigo há 10, 11 anos atrás é o que me inspira a fazer com os outros hoje, sabe? E eu acho que outra coisa que a gente olha assim e pensa, não, mas a UGPEL vai continuar, porque a gente olha para a Juventude Mirim, para o grupo que está entrando na juventude, que muitos já são filhos de amigos nossos que frequentaram com a gente. Então, a gente vê que esses laços que se criam ali, eles perduram, assim como perduraram com a gente. A questão de se casar e sair da juventude é um baque, assim, né? Porque a gente não quer deixar de participar, porque é onde a gente encontra os amigos e ainda, né, convive com a palavra. E pensando no futuro da Ana Júlia, todo mundo pense, né? Espero que a minha filha, meu filho também viva isso e também tenha amigos como eu tive, né? Eu costumo dizer que a UGPEL, ela é um marco na vida de quem participa. Não tem como alguém que passou pela UGPEL falar da própria vida sem falar na UGPEL. Então, não é diferente com meu pai. Meu pai foi muito ativo na época dele, e então isso marcou a vida dele e ele acabou passando isso pra mim. É engraçado porque muita gente comenta durante toda a minha vida que eu sou muito parecida com meu pai. Não só de aparência, mas de jeito. E eu imagino que isso não seria diferente também no envolvimento da UGPEL. Então o pai, ele estava lá no inicinho, nas primeiras diretorias, e agora eu, na idade que ele tinha, não teria como não participar, não ter esse envolvimento com a UGPEL. Bom, primeiro que não são 40 dias nem 40 meses, são 40 anos de história, de muita história. Eu, durante os anos que eu participei da juventude, eu nunca me preocupei se o que eu estava fazendo teria algum reflexo para o passar dos anos. Mas quando agora eu vejo, 40 anos depois, a minha filha, junto com um grupo de pessoas, como naquela época também havia, liderando nesse momento atual uma neon juvenil. Mesmo que a gente não pense na responsabilidade, mas é uma senhora responsabilidade. Eu acho que um dos momentos que marcou muito, assim, foi um retiro de verão que a gente fez lá no Seu Edar. E a nossa juventude sempre tinha, assim, não era panelinhas que se diz, mas tinham amizades de vários grupos, assim, né?
E era tudo muito forte, assim, né? E essa questão, às vezes, né? Um fulaninho tá defendendo o outro, aquela coisa toda, né? E o pastor Júlio fez um culto muito emocionante. Fez um culto no sábado à noite, eu não me recordo se foi no sábado ou no domingo à noite. Mas eu lembro à noite porque tinham luzes, velas que a gente fez. E o pastor Júlio trouxe uma bacia com água para remeter o lava-pés, a questão do perdão. E onde um dos jovens que precisava do perdão, vamos colocar assim, pediu perdão naquele momento. E o outro jovem, obviamente, né? E não teve, assim, quem não abraçou a causa, não percebeu aquilo que estava acontecendo. E eu acho assim, que aquilo marcou pra mim e pra todas as pessoas que estavam ali. E aquilo ali, assim, foi muito emocionante. Né, assim, todo mundo se emocionou de verdade. Assim. E ali foi a questão do perdão, realmente, né? E ali percebo que a juventude se uniu cada vez mais. E ali, depois daquele retiro, foi algo que marcou, assim, a juventude. Todo retiro é especial. Todo retiro toca alguém de alguma forma. Mas aquele, eu guardo, assim, cada minuto no meu coração. E é uma coisa que aquele pastor fez e nem diretoria, ninguém sabia. Então o pessoal tava lá, tava cansado. Tem aquela função jovem, né? Tipo, uns não querem ir muito pro estudo e tal. E quando deu aquilo ali, o pessoal, inclusive de noite, na volta da fogueira depois, foi muito legal, porque daí ficou uma sequência depois daquilo. Então o pessoal pedindo desculpa, pedindo perdão, conversando e dando um F5, vamos voltar e vamos voltar de novo aqui. Foi muito marcante, achei espetacular, foi marcante. O que marcou realmente muito a UGPEL foi o falecimento de uma jovem. E então, no dia, no sepultamento aqui na igreja, né, o irmão dela, mais os outros jovens, vieram trazendo a bandeira da UGPEL até na frente, né? Então foi assim, isso marca e a gente tem que se segurar, porque a emoção é muito grande. Porque os jovens estavam reunidos aqui no dia do acidente, estavam reunidos aqui na igreja esperando eles chegarem, né? E de repente veio a notícia que eles tinham sofrido acidente e ela tinha falecido. Então, o resto vocês podem imaginar como foi. E isso mais que fortaleceu a UGPEL, se uniu cada vez mais os jovens, né, em torno de Cristo, sabendo que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Ninguém é isento de acontecer um acidente. Não tem palavras para explicar a dor ou sentimento de qualquer pessoa, mas ver como a juventude, sabe? Como a juventude recebeu a notícia, como a juventude se apoiou, como a juventude apoiou a família. É isso, sabe? Eu acho que aquele momento eu meio que entendi o que é o UGPEL, sabe? Que não importa o que aconteça, ela vai estar ali, sabe? Foi algo muito crucial, assim. A juventude abraçou de uma maneira aquela situação toda, tipo, que não tem como explicar. Tem a perda do Pitoco, né? Que foi bem marcante para nós, né? E o Pitoco, ele cantou no nosso casamento. Uhum. E foi uma surpresa para nós. Assim. O tempo tava ruim, tinha vento na lagoa, e aí o Pitoco foi andar numa boia e acabou indo pro fundo e não tava encontrando ele mais, né? E aí, depois de 3 dias, ficou uma vigília, vamos dizer assim, aqui na igreja a gente ficou se encontrando. O pessoal se ajudou bastante com termos de combustível, gasolina, polícia por lá. E aí depois ele tinha falecido, né, por afogamento. Era uma coisa muito forte, assim, porque foram 3 dias, assim, muito tristes aqui na igreja. E sempre cheio, assim, a igreja com a comunidade também tentando dar apoio, todo mundo tentando se ajudar. O Pitoco, assim, foi meu melhor amigo de infância. A gente ia pra juventude junto, a gente aprendeu a tocar violão junto, né? Fazia as peças junto. A gente era muito amigo, né? Muito amigo. Então,
realmente foi uma perda muito dolorosa, porque ele era um jovem extremamente ativo, extremamente talentoso, extremamente querido por todos. Ele era o tipo de pessoa que se dava bem com todos, não tinha ninguém que não gostasse do Pitoco. Foi uma dessas pessoas que levou muita gente para a juventude também. Foi exemplo para muita gente também. Então a música, era muito da música, do teatro também. Então a gente era muito, muito ligado, assim, né? De todas as coisas que a gente viveu, tem muitas coisas boas, mas aquilo ali fez mostrar, assim, a família, a união da UGPEL, assim, amigos que, não sei, sabe, foi uma coisa que pra mim marcou muito, que foi uma história que era muito próximo também, claro, tem um lado sentimental, mas de ver, assim, que todo mundo se engajou e era uma pessoa muito querida, a família também, aqui na comunidade. E pra mim foi um dos momentos, assim, que tocou muito, sabe? E aquela tragédia, ela foi, assim, foi muito forte, foi um baque muito forte, claro que não mexeu na estrutura da juventude pro lado ruim, né? Ela sempre fortaleceu mais e mais os jovens, né? Naqueles momentos, todos unidos ali, durante o período de que estavam procurando o corpo, né? Ainda desaparecido na Lagoa Mirim, e a gente fazendo a vigília lá na igreja, né? Esperando até acharem, né? E eu acho que é uma justa homenagem também, né? A essas pessoas que também foram fundamentais, né? Para a história da juventude. A UGPEL tem reunião todo fim de semana, com raras exceções, né? E eu acho que esse é o evento mais importante da UGPEL, são as reuniões, porque ali a gente tem uma sequência de coisas, né? Os congressos, os torneios e tudo mais são momentos muito especiais, mas são ali pontuais, são ali só, né? Mas as reuniões realmente são os pontos marcantes. As reuniões são sempre domingo às 7h30. A gente começa com a frase clássica, declaro aberto em nome de Deus Triuno, mais uma reunião da UGPEL. Normalmente o pastor fazia uma oração, mas agora esse ano a gente está tentando diversificar um pouquinho e estimular os jovens a orar também em público, algo que a gente não faz tanto ali na nossa juventude. Então a gente tem pedido para algum jovem fazer uma oração. Aí a gente canta hino, aí tem o momento da palavra. O momento da palavra é quando um jovem escolhe uma passagem bíblica para ler para a juventude. Às vezes ele faz uma reflexão sobre isso, às vezes ele só lê. E aí ele escolhe a pessoa para semana que vem, escolhe um hino para ser cantado. E aí depois tem a devoção. A devoção já é, como o próprio nome diz, é um momento de devocional. E é sempre um pouco mais aprofundado no momento da palavra. E aí é a mesma questão, ela vai escolher um hino, uma pessoa para semana que vem. Depois a gente passa para o estudo do pastor, que, enfim, são abordados diversos temas. Às vezes nem é um tema específico, ele abre pra gente fazer perguntas e, bom, aí tu já viu, né? Às vezes ficava até 10 horas da noite falando da Bíblia, né? Eles falavam, eles não queriam ir embora, e o Arnaldo ficava preocupado, eles têm que ir embora, é muito trabalho, e eles não, ficavam ali. Eu lembro de muitos e muitos retiros, assim, que acabava o estudo e a gente ficava muito tempo fazendo questionamentos que às vezes eram até bobos, eram até bobagens, surgiam brincadeiras dali, mas que eram importantes para nos fortificar. E ali naquela união a gente ter reflexões que fortificam a nossa fé para quando a gente for pro mundo, quando a gente estiver na aula, na faculdade, no trabalho, a gente poder falar com propriedade daquilo, sabe? A gente entender no que a gente acredita, a gente não só acreditar porque ali está escrito. Eu não sei se eu passei por uma reunião da juventude que eu escutei o estudo e eu não fiz uma pergunta, pelo menos. Eu sempre perguntava. E eu sempre gostei de dar um pouco de contraditório, assim, de ser do contra mesmo. Porque eu acho que as pessoas aprendem quando a gente diverge, né? Quando as pessoas sempre concordam, elas não vão crescer naquilo que elas concordam. Se eu não perguntar, talvez alguém tá com vontade de perguntar e não vai perguntar porque tem vergonha.
Então, uma pergunta pode fazer com que eu responda a dúvida de alguém que é mais tímido, e tímido eu nunca fui na juventude. Depois disso do pastor, um hino para recolhimento das ofertas, geralmente. E aí os assuntos gerais. E aí é loucura, né? Assuntos gerais, aí só vai. Aí, bem no final da nossa época, tinha o amigo de oração, né? Isso, bem no finalzinho, começou, assim, aí começou. O amigo de oração, ele é um amigo secreto, só que em vez de tu presentear com algo físico, tu acaba dando o melhor presente que tu poderia dar pra essa pessoa, que é orar por ela durante a semana. E aí a gente canta o hino. Às vezes é o 50, que é o hino da Gelb, às vezes é o 1, que é o hino da juventude. Faz a bênção e aí a gente encerra a reunião, mas a reunião nunca acaba, né? Depois disso a gente passa a jogar ping-pong, jogar quenips, de vez em quando a gente come alguma coisa, joga um vôlei, um fute, de vez em quando chama outra juventude pra jogar com a gente. É um momento de integração, de conversa, em que a gente relaxa um pouquinho antes de começar a nossa semana novamente. Ser o GPEL. Parece fácil, parece tão difícil abranger assim. O GPEL é primeiramente ser cristão, porque como diz o hino da UGPEL, né, nós estamos unidos com Cristo. Esse fundamento sólido que é a palavra de Deus, vivenciada assim em vínculos de paz, de amizade, né, e de famílias novas que se criam. Ser o GPEL é ser igreja e procurar viver uma vida mais perto de Deus e assim também conquistando amizade e chamando outras pessoas para a mesma tarefa. Ser GPEL também é ser questionador, né? Dentro da palavra de Deus, buscando sempre o melhor caminho, a melhor direção, a melhor orientação. É ter história, é ser, é pertencer. A UGPEL nunca perdeu o seu sentido, pelo menos para mim, de testemunhar sobre Cristo. Por mais que as pessoas vinham por outros motivos, a UGPEL não perdia a sua essência. Nós estamos aqui por causa de Cristo, por isso que nós estamos aqui. Então é um lugar legal, a gente brinca, a gente faz e acontece, sim, é legal. Mas esse não é o fim em si mesmo. Isso era muito forte, né? E a gente mantinha isso. O fim é Cristo, o resto é diversão. A UGPEL, durante toda a minha juventude, foi um suporte. Questão de pertencimento, de tu saber que tu pertence a um grupo de pessoas semelhantes a ti, que comungam assim dos mesmos princípios, dos mesmos valores, e é uma coisa que tu leva pra vida, assim. Em qualquer lugar que tu tá fora daqui, ou tantos anos que se passam, parece que tu nunca saiu, assim. É uma família mesmo. É um pilar, é que nem um colega disse, graças ao GPEL, a gente se orientou no mundo, na vida. Eu sinto orgulho em dizer que eu sou da UGPEL. Tipo, eu sou UGPEL, eu sou UGPeliana. É estranho pra nós pensar em alguém que não tá na juventude, né? Porque a gente vive muito a juventude. Então a gente é o UGPEL 100%, assim. Cara, o que é ser UGPEL? Dizer que eu não sei te responder o que é ser o GPEL. É o que eu te disse antes, é que nem o planeta Atlântida. Só quem vai sabe. O GPEL pra mim é união, sabe? Assim, a UGPEL, ela tinha que começar com U, ela não podia começar com J. O U de União Juvenil Emanuel de Pelotas faz todo sentido na história da juventude, porque nos momentos difíceis, todo mundo estava unido. Ser o GPEL é sempre ser o GPEL, né? É ser alguém alegre que viveu a melhor parte da vida. É sangue que corre na veia. É um orgulho muito grande. A gente mantém essa amizade até hoje. Então é uma coisa assim muito forte. Muito amor, muito amor. Né? Realmente, quando quem fez o hino, o GPEL União Guerreira, estava muito certo, porque a gente continua nessa união. É a base concreta de uma vida. E muito amor, né? O GPEL é amor. Eu acredito nisso, assim. É muito amor. Muita garra, muito amor. Eu acho que até o hino nos diz, né? União, força e coragem, assim, né? O trecho que ela usou do hino é crucial, assim, união, força e coragem. Porque eu já vi essa juventude passar, assim, só quem viveu sabe. Deixa eu ficar repetindo.
Para mim é um orgulho essa juventude, né? O que é ser o GPEL? Uma pergunta difícil, guria. O GPEL é esse resgate que vocês estão fazendo com a gente hoje. A gente é o GPEL até hoje, né? Então, assim, nós somos o GPEL. Nunca vamos deixar de ser. Por causa da união nossa. Porque por causa da união nossa que nós tínhamos na época, a gente nunca vai esquecer da UGPEL. Olha, eu acho que, acima de tudo, é a amizade mesmo que a gente construiu, né? E conservou. E é aquela história, cantem, os GPelianos cantem, vamos nos unir mais uma vez. Ainda é um lugar de felicidade, um lugar bom de se estar. E o GPEL é família. Pra mim não tem outra palavra. Claro, com família vem união, vem alegria, vem irmãos, vem muitas coisas. Mas pra mim o principal é família, sabe? Acho que isso carrega um peso um pouquinho maior por ser filha de pastor. Não ter uma família, tipo, de sangue na mesma cidade, tão próxima, assim. Eu acabei me agarrando muito ao GPEL desde sempre. Então, ser o GPEL é família, sabe? É ter pessoas pra contar, independentemente de ser de sangue, se não é a idade de diferença, nada impacta, sabe? É saber que tem gente ali que te apoia, que confia em ti, que qualquer coisa que tu precisar vai estar ali, sabe? Difícil. Logo quando eu voltei, assim, foi meu porto seguro. Droga, vou chorar. Quando eu cheguei, eu só tinha minha família, né? E aí ali foi minha segunda família. Então, basicamente, eu ia pro Silvia Mello estudar na semana e aí eu esperava pelo domingo pra ir pra juventude, né? Nossa. Como madrinha, como mãe de Jupelianos, que sempre vão ser, que marca, né? Eu nunca pensei em viver o que eu vivi, né? Nem pensava assim como ia ser a juventude dos meus filhos, como é que ia ser, mas jamais pensei como Deus é bom. Fez toda a diferença na minha família. Bom, pergunta complicada de responder, porque, como eu disse, o GPEL eu não posso falar muito porque eu logo começo a chorar. Porque foi muito intenso, assim, e muito bonito todo o tempo que a gente passou na juventude, né? Amizades verdadeiras, o hino da juventude sempre me emociona muito, porque lembro de amigos que já foram e saudades de amigos, então é isso, é muito, muito forte para mim. Essa é uma pergunta mais difícil do que eu esperava de responder. Depois de ouvir 39 pessoas respondendo essa mesma coisa, eu não faço ideia do que falar. Porque ser o GPEL não se define em poucos minutos, assim, é uma vivência única que eu não vejo onde viver em outro lugar. E, como eu falei, eu não me vejo em outro lugar que não o GPEL. E eu não faço ideia do que seria minha vida hoje se eu não tivesse escolhido e sido tão acolhida como eu fui lá em 2016. Então, pra mim, ser o GPEL é quase como se fosse tudo. É a vida de uma pessoa. Pra mim, que tenho 20 anos e ainda não saí da UGPEL, ainda tô aqui, a UGPEL representa a minha vida hoje em dia. E, enfim, eu não sei muito como falar sem começar a chorar. Eu não queria me emocionar aqui. Tanta gente se emocionou e eu me emocionei junto que eu achei que quando eu fosse falar eu teria uma fala pronta. E pra mim é muito difícil falar porque é na UGPEL que eu vivo tudo. E é pra UGPEL, pra Deus que eu tenho vivido, sabe? Principalmente as últimas semanas com a função de documentário e de
eventos, assim. Enfim, os últimos anos todos, assim. E não tem como falar do Ojepel senão falar que é a minha vida, sabe? E imagino que a vida do meu pai também foi isso, e eu espero muito que eu possa levar isso adiante, assim. Não só com os meus filhos, mas com quem estiver na minha volta. O que é ser o Ojepel? O Ojepel é ser vida. Naquela época nós plantamos uma semente. Essa semente, ela foi bem regada na época. Continuou sendo como uma árvore produzindo frutos e mais frutos. Esses frutos acabaram gerando outras árvores espalhadas por aí. Hoje tem muito da Ojepel em muitos lugares. Às vezes a essência vai para outros lugares e acaba se perdendo. No nosso caso, não. A prova disso é que a minha filha lidera um grupo maravilhoso e vai continuar produzindo muitos e muitos frutos por mais 40 e mais 40. E que Deus continue abençoando o nosso trabalho de geração em geração, como tem feito até agora. Que continue. O Ojepel, acho que se traduz em 2 palavras: união, amizade. Acima de tudo,
Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Eu não queria emocionar. Eu fiz os outros chorar, não eu. Me diz que gravou, porque eu não consigo falar de novo. Óbvio que gravou, mãe. Você tá chorando também. Óbvio que quase tô chorando. Para de gravar isso. Tchau. Chega de documentário.